A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma alegria para mim no meu coração, quebrantado diante de Deus agora, nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê a graça, a bênção, que o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar todas as coisas, seja o nosso guia, nossa nuvem, a nossa arca, nossa caixinha de ossos. Que nós possamos caminhar nesse deserto, que é o deserto do lugar do conhecimento dos mistérios das coisas que hão de vir, com a presença 100% do nosso grande mestre, que é o Espírito Santo de Deus, que nos revela e nos faz lembrar tudo aquilo que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua palavra em João. Ele receberá do que é meu e vos fará saber as coisas que hão de vir. Então, é um papel fundamental do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o seu papel evangelístico para com todas as nações da terra, convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Depois, quando ele vier, vos fará saber todas as coisas. Papel para com a igreja, seu papel eclesiástico de nos ensinar. E dentro deste ensino, não somente vemos o ensino devocional, que nós sabemos que precisamos na vida cristã, seguir, imitar e viver a vida de Cristo, mas também as coisas que hão de vir, daquilo que falta a respeito do reino messiânico de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu trabalho terreno foi feito e houve esse ato desse período da graça, está sentado à destra do Pai, esperando o segundo trabalho, que é a sua volta com a sua igreja, para reinar sobre a terra, e depois o seu trabalho do seu reino, estabelecer o seu reino, depois dos 1000 anos, que são anos sabáticos, 1000 anos sabáticos que a terra está vivendo. Faltam apenas 30 anos para completar 6.000 anos na terra. 30 anos para nós completarmos 6.000 anos na terra. Então, dentro de 30 anos, todos esses acontecimentos que nós temos estudado devem começar a acontecer. Então, nós temos, inicialmente, o princípio das dores, que vai de Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 13. Depois temos as próprias dores, que são os 7 anos, divididos em 2 anos, em 2 tempos, de 3 anos e meio, e então virá o Armagedon, e o Armagedon culminará com a implantação do reino milenar de Jesus Cristo. E por que 1000 anos? Que ele vai provar para a terra que o grande culpado da humanidade viver o que ela está vivendo não é Satanás, sim a escolha da humanidade. A escolha da humanidade pelos propósitos oferecidos pela antiga serpente, o dragão, que é Satanás. Então ele vai mostrar que mesmo se Satanás não tivesse entrado na terra, o homem se rebelaria contra Deus. Então, depois de 1000 anos, ele será solto, então virá a grande batalha de um dia, a grande batalha chamada Gog e Magog, que muitos dos que estudam não leem direito a Bíblia e acabam indo como bezerro de estrebaria, caindo um após outro, porque a batalha do Gog e Magog não se dará. Não se dará. No início do milênio e sinal no final, como está escrito segundo a Bíblia, depois de 1000 anos. É só se a pessoa estiver muito cega ou não tiver entendimento absoluto para não compreender estas palavras. Então estamos começando e é declarado aberto este seminário em nome de Jesus, para que a glória de Deus seja manifestada, abençoando a vida de todos aqueles que participaram na preparação deste seminário, dos que fazem parte da equipe da família Osana, do seminário Osana, e todos aqueles que fazem parte da área técnica, o Mateus de Marcos, que está aqui do outro lado, que Deus abençoe a todos, também os que estão participando.
Quero saudar, como eu sempre faço, a todos vocês que já desde antemão estão aí esperando a abertura deste seminário. Qual é o coro que nós temos? 150. Josina Araújo, queremos saudar a todos vocês, a paz do Senhor. Ramos, Maria Luísa, paz do Senhor Jesus. Josina Araújo, Jorge Amorim, Inácio de Jesus Costa, Ronaldo Costa, Bruna Stephanie, presbítero Eric Lima, Luiz Antônio Miranda, Luiz Edu Silva, Marcelo Souza, Ivan Gomes, Paulo Abdala. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Teresina Oliveira Cardoso, Alex Menezes, Karine Rodrigues. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Ivane Gama, Deus abençoe, muito obrigado. Muito obrigado, irmã Maria Luísa, Deus abençoe. Wallace Mota, Rosimeire Santana, Antônio Teixeira, Silena Maria, Terezinha Oliveira. Deus abençoe vocês. O seu selo está aí sim. Todos que são tão verde, tem um selinho aí. Selinho do Seminário Osana, que são membros do seminário. Queremos que você toque no sininho aí, você se faça membro, e você faça parte dessa grei, que todo o tempo deste ano vamos estar ministrando a palavra de Deus em vários cursos diferentes. Temos vários temas para fazer a partir desse tempo de Apocalipse, que vai culminar com as 7 taças que serão ainda apresentadas este mês. Saudando a Matias, inscreva-se, temos 3 modalidades de membresia, você pode se inscrever em uma delas. E também deixa aí o seu gostei, o seu like, que a gente chama aqui nos Estados Unidos, like, que aí talvez no Brasil seja gostei, a palavra gostei. Faça isso é muito importante. Se você não gostou também, agradeço também a sua presença. Deus abençoe. Quero saudar um grande amigo meu, que é o Mário Fialho, que está escrito aqui: estou aqui na expectativa desde quando nós co-pastoreávamos a igreja Batista do Barreto, lá em Belo Horizonte. Este jovem já é um senhor, mas este jovem, que nós somos jovens até os 60, né? É isso aí que é a mudança de status aí, que deu uma mudança radical aí na ONU. Karen Clícia, amém, glória a Deus. Agna Churachou, Elielma Oliveira, Murilo Oliveira, Denis Rabelo, Moisés Salles, Matias Samuel, Ivani Santos, Celeste Carvalho Paz, Adriano Silva Viana, Karen, mais uma vez, Wellington Ribeiro Oliveira, mais uma vez, Gesiel de Almeida Alexandre, Rosimeira Santana, Adriano Silva, Josiele Cancela, Neto de Deus, Antônio Teixeira, bendito seja Deus, deixe-me ver, doutores da teologia, como é seu nome? Sempre pergunto. Karen Clícia, glória a Deus. Já a trombeta vai soar, Mário. Te aguenta aí. Denis Rabelo. Aleluia. Pastor Fran Cruz, Deus abençoe. Deus abençoe Rafael Mimoso de Almeida. Josina Araújo, Marcelo Martins. Todos de verdinho são já membros da casa. Washington Montes, faça-se membro da casa. O Birani Silva Souza. Deus abençoe, minha irmã. Deixa-me ver mais aqui, quem não saudei. Gabriel Souza Matos, Valdeci Bispo, é a primeira, sim, hoje está começando agora. Washington Montes, Liliane Ferreira, Elizabeth da Costa, paz do Senhor Jesus, Murilo, Pastor Bené da Unção, paz do Senhor, meu irmão, vai ser forte. Eliane Santos, Luiz Antônio, já te saudei umas 4 vezes. Eliane Santos, Daniel Martins, Wallace Mota. Que bênção. Estamos aí com a promoção da Bible Cronos.
e da Ômega. Eu continuei a promoção, meus irmãos, porque muitas pessoas estavam esperando receber agora. Então eu tive que continuar. Também o mapa teológico, que é esse mapa. Esse aqui está dobrado, ele tem 8 metros. Está só na área da escatologia, então estamos estudando desde ali dos 10 dedos para frente, da escatologia de Nabucodonosor. Adquira o mapa vai ser muito importante, já está quase esgotando o nosso mapa, e você tem o privilégio de estudá-lo em inglês, espanhol e português. Já está quase esgotando o nosso mapa, eu não sei quando que eu vou reimprimi-lo, não sei quando vou imprimi-lo. Aí vai ficar um bom tempo aí esperando, porque tem muita coisa na frente. Amém? Então nós temos aí Neide Amorim. Amém. Glória a Deus. São muitos. Sintam-se todos saudados, à medida que a aula for se desenrolando. Eu vou citando o nome de vocês. Pastor Tony Garcia. Esse aí tem aí a autoridade da chave aí. Tem a autoridade da chave. Douglas Carvalho, Cleberson Silvia, Miriam Souza, glória a Deus, que bom que vocês estão aqui conosco. Eliabe. Miriam está me fazendo lembrar, porque ela também foi uma grande ajudadora nesse momento que nós passamos agora na última semana, que as Bíblias chegaram no porto e eles nos cobraram um preço muito alto. Nunca mais quero mandar nenhuma carga para o Porto de Santos, jamais. Nem que eu mande lá para Belém do Pará, eu mando. Mas para ali não. Cheio de bandidos ali naquele porto, meu Deus do céu. Então, pela graça de Deus, hoje foi liberado os papéis da Bíblia e amanhã a Bíblia missionária estará já em nosso poder, em nome de Jesus, aí em São Paulo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero abençoar as 24 pessoas que abençoaram o nosso projeto, que disseram sim e nos ajudaram para retirar a Bíblia do porto. E são várias pessoas que estão aqui, né, que fizeram isso. A Miriam, o Paulo Abdala, deixa eu ver mais, várias pessoas, são 24 pessoas que nos ajudaram. Estou vendo aqui o Mazambi Garcia, lá da França. Seja um amigo desse camarada aí, rapaz, eu gosto muito dele, viu, Tony? Tony, seja amigo dele, né? Graça Silva, Douglas Carvalho, Lídia Araújo. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Antônio Rodrigues, Samuel Barbosa Sena. Sinto muito a falta sua nas nossas lives. Um grande amigo, um grande companheiro. Apóstolo Canarinho, grande amigo. André Cristiano, Deus abençoe. Bruna Stephanie, pensar que você não ia aparecer aí. Amém, glória ao nome do Senhor. Obrigado pelo carinho. Flávio Fortuna, Tiago Noah, Deus abençoe você. P.U. Mendes Tocantins, Deus abençoe. Edivan Oliveira. Amém, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jamerson Freire, Danila Rodrigues, Michele Helena. Cadê o José Wellington? Serva do Senhor. Murilo Oliveira, Oswaldo de Souza, Sara Rodrigues Guilherme, Edivana Oliveira, Dalva Zizerman Campos, Clebenson Silva, Nisael Benedito, glória ao nome do Senhor. Tiago Freitas Oficial, aí já é verde. Flávio Fortuna, Francisca Eronildes, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Obrigado aí. Atenda aí. Aguinaldo Almeida. Grande Jorge Amorim, servo do Senhor Jesus. Jorge Luiz também. Patrícia Patti conosco. José Sérgio Estevan. Anderson de Paula. Grande amigo. Francisca. Deus abençoe. Amém? Clica aí no lado esquerdo aí. Aí, ajuda aí. Mário, eu vou te fazer membro aqui da nossa equipe. Você tem que ser membro da nossa equipe. Tony, o Mário, conheço ele quando ele ainda era jovenzinho, rapaz, que ele não tinha nem barba.
usava um cabelão, parece o Roberto Carlos, mas sempre foi de oração, sempre buscou a Deus. Que Deus te abençoe. Está em pé, de pé em Cristo, Mário. Deus abençoe. Ivani Gama, Gomes Bertolo, ô glória. Wenderson Mota de Moura, Cláudia Miranda, Marcelo Gonçalves. Pensei que você não ia aparecer. 16 anos e agora tem 58, hein, Mário Fialho? Você é amigo do Tony, Mário. Você é amigo do Tony, que você vai ser muito feliz sendo amigo dele aí, viu? Caio, José Wellington. Poxa vida, hein, camarada? Poxa, pensei que você também. Você não fez os 7 selos de Apocalipse. Fiquei triste. Presbítero José do Nascimento. Comando Celestial. Reni Magalhães, esse também ajudou aí a tirar a Bíblia do Porto, hein? Que bênção. Deus abençoe, viu? Sou muito grato a vocês. Amanhã a Bíblia já está no nosso poder. Se não fosse vocês, estaríamos aí. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, quero abençoar a vida dos teus servos. Para mim é uma honra saudá-los, porque assim eu vou conhecendo pelos seus nomes, vai sendo gravado na minha mente, também no meu coração. Adriana Diniz sempre está conosco. Glória. Everaldo Apolinário, Rio de Janeiro. Wenderson Santos. Todos aqueles que têm sido esses nossos companheiros estão formando uma equipe gigante, que é o grande vai acontecer. Eles falam que vai haver uma apostasia na igreja, que Jesus vai vir para uma apostasia. É tanta besteira, irmãos, que eles falam. Muito pelo contrário, vai haver porque eles se baseiam em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que fala, então virá apostases ali, que ali então virá a retirada, eles colocam virá apostasia, traduziram virá a apostasia no sentido de abandonar apóstata, no sentido de blasfemar, no sentido de se tornar um inimigo de Deus, mas ali no sentido, então virá a retirada, a apostase. Eu ensinei isso e vou tornar a ensinar de novo para aqueles que ainda não estão aí. Amém? Gabriel Cordeiro, manda o café aqui, Canarinho. Canarinho responde para ele que só pobre toma café. Só os príncipes tomam chá. Aqui é chá. Rainha Elizabeth, viu? Quem participa do reino toma chá, viu? Aprende logo essa aí, leva logo essa martelada aí para você colocar o chá. Canarinho, manda chá para ele que você já sabe disso aí. Eita, glória a Deus. Ensina para ele lá, ele quer café. Oh, meu Deus, ele quer café. TN Silva faz sorteio de uma Bíblia. É uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma Bíblia. Zé Wellington toma café. Toma café. Quem toma café só toma café. Tem horário certo para tomar café, viu, irmãos? Está tomando vitamina B12, vitamina B6, toma café. O café destrói todo o efeito das vitaminas B. Amém? Vamos lá, vamos começar nossa aula de hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hein? Nós temos a apostila. O Maico já está colocando a apostila aí. A apostila das 7 trombetas. Está muito linda essa apostila. Quem já tem a apostila está feliz demais. Muita gente baixou a apostila, viu, Maico? Muita gente baixou a apostila, muita gente. E agora, se você tem a apostila aí, hoje eu não vou pegar na apostila direto, a partir de amanhã que eu vou pegar a apostila direto. Hoje eu vou dar a introdução nas 7 trombetas para vocês, então,
terem uma ideia daquilo que a gente vai ler. Vou ler o texto e vocês vão entender. Vamos lá ao texto principal, que é o texto de... São 3 textos que eu queria que vocês vissem, que se completam. Aí vocês têm que mostrar isso aqui numa outra página. Tá dando para ver aí, né, Maicon? Para ver aí. Queria que vocês vissem aí algo importante concernente uma comparação a respeito das trombetas, da palavra trombeta, que está em 1 Coríntios, seria que é a introdução, viu, irmão? Isso é só introdução. Igual eu dei na aula dos sete selos, eu dei a introdução sobre a redenção. Se você não estudou sobre a redenção, você não sabe nada de Apocalipse. Nem vai saber se não estudar. Porque a base do livro de Apocalipse a respeito dos selos é o estudo da redenção. Se não estudou, não sabe nada de... Vai falar besteira, vai falar. E a base que eu vou dar agora é a respeito dessa comparação que há do capítulo 10 do livro de Números. Números, capítulo 10, é a base. Números, capítulo 10, é a base das 7 trombetas. É a base. Então, antes de chegar lá, eu quero que vocês leiam comigo alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 54. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Então vamos para lá. Ele está aqui mostrando verso 52. Verso 51 também. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ele não está falando aqui do arrebatamento da igreja, está falando aqui da transformação. Os que estiverem vivos serão transformados e os que estiverem mortos serão ressuscitados e transformados. Essa ressurreição e transformação para os que estiverem mortos. Todos esses que morreram em Cristo, eles descerão da Nova Jerusalém, do lugar chamado, da condição e do local chamado Nova Jerusalém, será. Eu coloquei aqui para vocês, na aula passada, mas não custa lembrar. Eu coloquei aqui a Nova Jerusalém em 3 dimensões, a Nova Jerusalém em 3 dimensões, na que era, na que é e na que há de ser, ou será, que eu chamo sempre será. Então, as almas dos que morrem em Cristo estão todas aqui, nessa dimensão. Elas deverão descer à sepultura, cada um segundo a sua ordem. Deverão descer à sepultura. Então, as almas deverão descer ao estado de morte onde elas ficaram. Elas, então, ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, vou colocar assim para fazer a diferença, nós que estivermos vivos, nós seremos transformados, não ressuscitados, transformados. E os 2 grupos se juntarão em um só grupo. E então a igreja será introduzida no é da Nova Jerusalém. Então eles vão sair de lá via corpo. Nós vamos entrar pelo arrebatamento. Eles vão juntamente conosco, serem arrebatados juntamente conosco. Essa visão aqui é muito importante, que vocês tenham essa visão. A princípio, você tenha a visão inicial de que o que vai acontecer. Só que aí fala algo importante aqui. Fala algo importante. Ele diz, versículo 52, em um momento, estou aqui com a Bíblia, essa Bíblia aqui, riquíssima, essa Bíblia aqui é comentada, é a minha Bíblia, Santa Bíblia. Isso aqui é a nossa Bíblia original, versão de Neo, Santa Bíblia Ilustrada, essa Bíblia aqui.
Quem tem essa Bíblia tem um tesouro, irmão. Está esgotada. Eu estou justamente nesses dias trabalhando na segunda edição dela para mandar para a Ásia, para que seja impressa essa Bíblia outra vez. E eu estou colocando alguns acréscimos nela, estou acrescentando algumas coisas. Então, lendo essa Bíblia, aí coloca, em um momento, capítulo 15, verso 52, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então, ele está falando aqui da última trombeta, ele está falando. Então, ele está falando da última trombeta. Então, tem quantas trombetas? Tem a última. Então, vou fazer o desenho aqui dela, ao som da última trombeta, quando o anjo tocar essa trombeta, né? Que ele trocar essa trombeta, vou colocar aqui, que é o arcanjo, dizendo aqui, a última trombeta. Está mostrando a última trombeta aí. E também no verso 54 ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra, sorvida foi a morte na vitória. Então, verso 53, ele coloca dizendo que é necessário que este corpo corruptível seja transformado, 53, e seja revestido da imortalidade. Revestido, por quê? Por que revestido? Para os que estiverem vivos. Os que estiverem vivos, porque ele fala em 2 Coríntios, capítulo 5, você está perto aí, passe umas 4 folhas para frente, que ele coloca aqui, verso 1, 2 Coríntios 5, 1. Porque sabemos se a nossa casa terrestre, que é o nosso corpo, este tabernáculo, for desfeita, temos um edifício. Casa não feita por mãos eterna nos céus. Assim, neste tabernáculo, que é o corpo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos. Porque ele não está querendo morrer. Ele não quer morrer. Da nossa habitação, que é celestial. Se verdadeiramente formos achados vestidos, então quando se Jesus viesse agora e você fosse transformado, você seria achado vestido, porque você ainda está no seu corpo. E diz assim, e não fomos achados nus. Então esses camaradas que estão aqui, ó, estão nus. Por quê? Porque eles estão aqui, as almas estão nuas do corpo. Nuas do corpo, porque o seu corpo se desfez na sepultura. O seu corpo se desfez na sepultura. Então eles estão nus. As almas estão nuas. É isso que ele está dizendo do seu corpo. E não fomos achados nus, não morrermos. 5, verso 4. Porque nós que estamos neste tabernáculo, nosso corpo, gememos oprimidos, as enfermidades, as dificuldades, as doenças. Porque não desejamos ser despidos, isto é, não desejamos morrer, mas sim revestidos. Então Paulo quer dizer o seguinte, eu preferia que eu tivesse vivo no arrebatamento da igreja, porque eu não teria passado pela morte, não teria sido achado nu, mas vestidos, seríamos revestidos desse corpo celestial que Deus nos dará. É esse sentido que ele está dando aqui. Por isso, no capítulo 15, verso 53, 1 Coríntios 15, 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. São 4 coisas. A imortalidade, incorruptibilidade, glorificação e eternidade. Tá? 4 coisas importantes que ele coloca aqui. Então ele está mostrando essa trombeta. Que trombeta é essa? Muito bem. Tratando com vocês honestamente, falando com vocês sem medo de nada, absolutamente, só temendo a Deus, sem medo de nada. Oh, glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13. Versículo 13. Marcelo Gonçalves. Versículo 13. Bendito seja o nome do Senhor. Não quero tampouco que ignoreis, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Se não lê a Bíblia, tá aí com a Bíblia, não tá a Bíblia sua de papel, vai pegar uma Bíblia de papel, rapaz. Deixa esse celular para lá, vai para uma Bíblia de papel.
Olha, rapaz, você não será um grande mestre se você não manusear a Bíblia de papel. Não será. Será um gigolô aí da Bíblia da vida cristã. Capítulo 4, verso 13. Não quero tampouco que ignoreis, irmãos meus, acerca dos que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como o resto dos homens que não têm esperança. Preste atenção aí. Aí, Tamires, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer na sua companhia. Então, ele está dizendo que quando Jesus vier, na sua volta, na sua vinda, ele nos trará, se nós estivermos mortos, na sua companhia. Queria mostrar isso aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei aqui. Mas eu vou colocar aqui. Vou explicar esse texto aqui. Olha só o trabalho que dá para você entrar nas trombetas. Não é só chegar aí, entrar em trombetas e falar de trombeta. Não, tem que ter base. Presta atenção aqui, ó. A Nova Jerusalém. Né? A Nova Jerusalém. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho. Glória a Deus. Eu tenho que colocar aqui para vocês. Nós temos todos os nossos desenhos oficiais. Tanto é que estão aí no mapa. Aí você diz, pastor, por que eu não ponho os seus desenhos? Não, ainda não está na hora. Esse momento não está na hora. Vai chegar a hora. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui uma trombeta? Voz de trombeta aqui, ó. Posicionando aquela, né? Antes da última trombeta que nós temos aqui, outra trombeta. Vamos colocar aqui. Vamos pôr uma outra trombeta aqui. Vamos pôr ali os mortos. Vamos pôr ali os mortos. Sepultura. A sepultura. Perdão. A cidade. Tá vendo aqui? A cidade chegou nesse nível aqui, a cidade. Tá vendo aqui, ó? Então, como ela tem 3 dimensões, eu estou falando da terceira dimensão, daqui será que eu expliquei ali atrás. Então, as almas dos que estão aqui, nesse lugar chamado paraíso, porque ele levou daqui ele levou essa turma daqui, ó. Aqui era o paraíso antes, chamado Seio de Abraão. Quando Jesus entrou aqui, que ele veio da cruz, que ele havia exposto os principados e potestades, que Jesus desceu aqui, que ele entrou aqui, ele foi em 3 lugares. Primeiro ele foi no abismo, falar com os espíritos em prisão. Depois ele veio às almas dos que tinham sido destinados ao lugar de tormento. A, B. Depois ele veio para cá, C. Levou o cativo o cativeiro. Então ele pegou tudo isso aqui e trouxe para cá. E os que tinham ressuscitado com ele, no momento da morte dele, os que tinham ressuscitado com ele no momento da sua morte e que esperaram Jesus sair da sepultura, quando Jesus saiu da sepultura, que a pedra foi tirada, que Jesus levantou e ressuscitou. Então, esses camaradas que estão aqui, esses que saíram daqui, se juntaram a essas almas que estavam aqui, mas na ocasião da morte de Cristo, essas almas saíram para a sepultura. Então, nós temos 2 grupos. Temos o grupo 1 e temos o grupo que ficou, o 2. Jesus veio e pegou esses 2 grupos e juntou os 2 grupos e levou um grupo para o será e outro para o é. Como eles estão em 3 dimensões, levou para o é. Qual o grupo que ele levou para o é? O grupo que levantou-se na hora que ele ressuscitou dentre os mortos. Por que eles tinham que ressuscitar? Para provar que Jesus, na cruz, tomou a chave da morte e do Hades da mão de Satanás. Então tinha que ter uma prova, a prova física. A prova física foram eles. Então o primeiro grupo ressuscitou e o segundo ficou lá, que saíram de lá.
Está escrito no Salmo 68. Salmo 68, que ele levou 200 milhões. 200 milhões de carros. Meu Deus, é muito carro, hein? Seus carros, para levá-los daqui até aqui. Isso que aconteceu. Tá? Então aqui eu tenho uma trombeta. Tem aqui uma trombeta. Porque essas almas que estão no Será, elas descerão para o estado de morte, de onde eles saíram da terra. Mas será mediante o toque de uma trombeta. Então nós temos quantas trombetas aqui? Temos uma e duas. Temos a primeira trombeta e temos a última. A última trombeta. Está vendo aqui? A última trombeta. Aí começa a briga entre os teólogos, que alguns dizem, essa será a última trombeta que serão tocadas pelos anjos. Os anjos vão tocar essa trombeta. São 7 trombetas. Essa será uma trombeta que os anjos vão tocar? Aí surge a pergunta, que trombeta é essa? Pode ver, olha, observe aqui, ó. Observe aqui, ó. O capítulo diz assim, capítulo 4, verso 15, por isso vos dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor Jesus, que tiverem vestidos, de modo algum seremos trasladados ou arrebatados. Aqui, ó. Estou falando aqui, ó. Vamos jogar isso aqui. Nós, ó, aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Não vamos preceder esses. Não vamos preceder esses que estiverem mortos. Não o fato do arrebatamento em si, ou a vinda deles ou não. Tire isso daí. Estou falando dos mortos só. Que nós não vamos... Aqui os mortos, mira. Aqui, ó. Vamos deixar aqueles mortos para lá, porque senão você vai confundir sua cabeça. Vamos pôr uns novos mortos por aqui, para você entender. Esses mortos. Dos nossos dias agora, dos nossos dias. Os mortos dos nossos dias, muito bem. Aqui estão. Ok. Nós que estivermos vivos, esperaremos esses. Então, esses aqui, veja só. Vou colocar aqui em vermelhinho para vocês entenderem melhor. Aqui, ó. Aqui, os vermelhinhos. Estão vendo aqui, ó? São ressuscitados. E nós, transformados, vamos nos unir. E então subiremos para onde? Para a cidade. Então, para nós haverá uma trombeta também. Então, tenho 2 estados. Tenho o estado 1 e eu tenho o estado 2. Paulo, então, ele está dividindo isso. E aí os teólogos que não têm tempo para ficar mais debruçados na Bíblia acabam se precipitando. E eles vão ter que rasgar os livros deles. Porque depois que eles conhecerem a verdade, vão ficar com vergonha. E aí não vão nem querer vender os livros deles, vão ter que vender 10 livros desses por R$2. Por quê? Porque eles falaram besteira, eles juntaram. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o texto de 1 Tessalonicenses é para esse grupo. Está vendo aqui? E o texto de 1 Coríntios, 1 Coríntios, é para esse grupo. Então, tem 2 grupos aqui. Eu tenho o A e o B. Então, eu tenho um texto para a trombeta que soará para os mortos do nosso tempo, que serão arrebatados conosco. E nós temos um outro texto, que é 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 52 ao 54, que também fala da trombeta. Aqui, ó, fala da trombeta aqui. Estou colocando ela aqui, que fala da trombeta aqui, ó. Tá vendo? Temos 2 trombetas. Temos a primeira e temos a última trombeta. Agora, preste atenção agora. Preste atenção aqui no texto. Muito importante. Muito importante. Então, pastor Tony, olha aqui. O texto de 1 Tessalonicenses se refere aos mortos que dos nossos dias, no arrebatamento, vão ressuscitar. E Paulo fala dessa trombeta aqui, que será em 1 Coríntios capítulo 15, 52, ele está falando de modo geral, ele não está colocando uma ordem, ele só está dizendo
até que na última trombeta ainda vai haver os que vão ressuscitar. Aí você pergunta, então, por que eles não vão ressuscitar conosco? Por que não vão ressuscitar conosco? Por quê? Porque eles morreram na grande tribulação. Esses aqui, esses mortos que virão aqui para ressuscitar, são os que estiverem mortos na ocasião do arrebatamento. Eles descem da Nova Jerusalém, vou colocar para cá para que vocês não confundam, né? Eles descem para cá para eles serem arrebatados. Eles saem da cidade do Será, eles saem para serem arrebatados conosco. Mas esses da trombeta de 1 Coríntios 15:52, eles não descem da cidade. Eles não descem da cidade. De onde que eles descem? Eles descem debaixo do altar. Debaixo do altar, diz a Bíblia, lá no capítulo 6, repete no 7, que aqui vão estar milhões de almas que vão morrer. Aí você diz assim, pastor Nelson, por que eles estão debaixo do altar? É porque no momento em que do arrebatamento, que essas almas dos que estiverem no paraíso voltarem para suas sepulturas e assumirem seus corpos, se juntarem conosco que estamos vivos, essa parte será selada. Selada. Ninguém morrerá e irá para cá, porque esse lugar será selado. Então Deus não tem onde pô-los. Então o que Deus vai fazer? Para quem morrer na grande tribulação, eles virão para cá, para debaixo do altar. Ficarão até chegarem os últimos dos seus irmãos. São 4 grupos de mártires que vão morrer na grande tribulação. 4 grupos de mártires que vão morrer na grande tribulação. Então, para esses que Paulo está falando em 1 de Coríntios. E para os que, porventura, estiverem ou tiverem o privilégio de estar vivo nesse tempo, que eu creio que vai ser muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Então, quem são esses que vão ressuscitar? Que eu estou colocando, Jorge Amorim, a última trombeta. Por quê? Porque eles dizem que a igreja só vai ser arrebatada na hora da vinda de Jesus, depois de 7 anos, que a igreja vai passar a grande tribulação. Mas não vai. Há um texto fulminante que destrói isso. Deus os tornará a trazer em sua companhia. Está vendo? Os que já dormem em Cristo, o Pai os tornará a trazer em sua companhia. Então, quando Jesus vier para o arrebatamento da igreja, automaticamente trará em sua companhia eles, para que eles possam, juntamente conosco, entrarmos para a dimensão do presente da eternidade e da cidade. Da dimensão do presente da eternidade e da cidade. Amém? Vou repetir isso tudo de novo, que isso aqui é muito importante, eu vou repetir. Vocês, por favor, vocês estão chegando agora, nem dei paz, nem paz do Senhor aí, nem precisa disso. Chegou agora, ficou atrasado. Está sem moral. Chegou atrasado, meu amigo, então não dê nem a paz. Só assista aí e vai dando glória a Deus. Então vou repetir de novo. Repetir de novo aqui para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó. Nova Jerusalém está descendo. Ela tem que estar aqui na posição final em que ela estiver definitivamente sobre a terra. Muito bem. Então vamos dividir esse período aqui em 3 anos, 3 anos e meio, para dar os 7 anos, porque nós já andamos na 70ª semana de Daniel, 483. Precisa de mais 7 para dar 490. Aí fecha as 14 gerações de Mateus, capítulo 1, verso 17. Então, voltando aqui, a igreja, né, ela vai compor de vivos e dos que voltarem para os seus corpos, para o seu DNA. Melhor falando, para o seu DNA. Então, aqui nós temos os ressuscitados, e nós seremos transformados. 2 grupos se juntam. Mas de onde vem esse grupo aqui? Esse grupo vem da dimensão Será, da Nova Jerusalém. Será. As almas dos que estão aqui descerão para cá, se juntarão conosco e voltarão conosco para a dimensão
do É. Do É. Então, da dimensão do É, que é essa aqui. Então a igreja será introduzida na cidade. E dentro da cidade, a igreja passará pelo tribunal de Cristo, pelo galardão, até que todos os mártires que morreram, todos os mártires que morreram degolados, decapitados, né, pelo falso profeta, as suas almas estão aqui, elas vão para debaixo do altar. O altar de quê, pastor Nelson? O altar de incenso que está diante do trono de Deus. Então aqui embaixo, tá vendo aqui? Aqui embaixo, milhões e milhões de almas estarão clamando com palmas nas mãos, pedindo a Deus salvação. Até quando tu não vingarás o sangue aqui de todos nós? Então eles não podem vir para essa dimensão, porque essa dimensão será fechada. Quando essas almas do nosso tempo saírem para cá, para se juntarem a nós nesse grupo, para entrar na dimensão da cidade, não é? Os que vão morrer nessa segunda parte da grande tribulação, daqui para frente, os que vão morrer daqui para frente, as almas deles não vão para cá, mas sim para debaixo do altar. Depois, quando já chegarem, já no final dos 3 anos e meio, as 2 testemunhas morrerão. E elas serão sepultadas publicamente numa praça. E depois de 3 dias, elas vão ressuscitar. Quando elas ressuscitarem, então, essas almas deixarão debaixo do altar e virão para os seus corpos, e juntamente com as 2 testemunhas subirão ao nosso encontro. Então, nesse dia estará completado o número dos mártires. E eles subirão, assim como Jesus subiu com os que ressuscitaram na ocasião da sua morte e os que foram transportados em alma do Hades para o Será, assim como Jesus subiu, as 2 testemunhas também vão subir com todos os mártires que morrerem nesse período da grande tribulação. Isso aqui é muito importante. Patrícia Patti, agora eu entendi. Deus falou no meu coração, né? Deus falou, fala de novo, repete tudo de novo para eles entenderem isso aí. Não é fácil não, hein? Tem que assistir isso aí umas 2 vezes, tanto a primeira parte como agora, para vocês entenderem. Então, pastor, por que você está falando tudo isso como se fosse uma introdução? Lembre-se que na metade da grande tribulação, quem vai estar atuante estará mandando, estará no mar, no grande Leviatã, atuando no falso profeta e atuando no anticristo, nas 2 bestas, a primeira besta e a segunda besta, que é o anticristo. Vão formar uma triunidade, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Tá? E tem uns espíritos de rãs, que vão sair deles para trazerem todos os reis para a grande batalha do Armagedon, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então, nesse período estará atuante o dragão. Onde ele está? No mar. Onde ele está? Marcelo Martins, complexo. Nós estamos entendendo. Então, o que eu quero mostrar, Didi Almeida, Tony Garcia, Eurimar, Barreto, o que eu quero mostrar para vocês é que os 2 textos, o de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53, está falando de modo geral, que termina, fala de toda a ressurreição em si. Então, pastor, nós vamos ter quantas ressurreições? Quantas ressurreições nós vamos ter? Nós vamos ter as primícias da ressurreição, Cristo e as primícias, né? Primícias da ressurreição. Nós teremos depois a ressurreição dos mártires com as 2 testemunhas, e completa essa fase da ressurreição das primícias, a nossa e a dos mártires. Vou colocar aqui no quadro mais uma vez, aqui, porque para não ficar confuso na mente de vocês, não. Então nós temos a ressurreição, as fases da ressurreição. Então nós temos uma na ocasião
né? Temos uma na ocasião da morte de Cristo, quando Jesus morreu no Calvário. Então, Jesus morreu, eles ressuscitaram e eles ficaram esperando até que Jesus saiu da sepultura. Jesus sai da sepultura, Jesus saiu da sepultura, a porta foi aberta, Jesus sai da sepultura, então ele traz com ele o pessoal que está no Hades. O pessoal que está no Hades, aqui é o abismo, aqui é o lugar de tormento, aqui era o paraíso. Então, todo esse pessoal que está com ele, ele vai juntar os dois grupos. O grupo 1, que é esse grupo aqui, e o grupo 2. Esses só estarão em almas. E esses estarão em corpo ressurreto. Tá? Jesus pegou os dois grupos e levou para a Nova Jerusalém. Só que a Nova Jerusalém tem 3 dimensões. Tem 3 dimensões a Nova Jerusalém. Tem o o será e o que era. Então, se ele está levando 2 grupos, então um grupo que ressuscitou, esse grupo vai para o E esse grupo aqui que foi com ele, que não ressuscitou ainda, vai para o será. Então, o grupo foi dividido aqui, ó. Aqui houve uma divisão. Você tem corpo ressuscitado? Não tem, então vai para lá. Tá? Tem corpo ressuscitado? Então tu vai para cá, para o Então estão divididos. Então, aqui você encontra Elias, encontra Moisés e toda essa turma que ressuscitou na hora da morte de Jesus, que ela é chamada de Igreja dos Primogênitos, que vai desde Adão até Moisés. Moisés não ressuscitou aqui, não saiu daqui. Moisés já saiu, já entrou na cidade faz muito tempo junto com Elias, com Enoque. Elias e Enoque estão aqui, não é? Nessa dimensão. Isso aí já é um estudo mais sobre a ressurreição dos mortos. Isso aqui já leva mais tempo. Isso aqui nem era para estar dando para vocês, estou dando aí de graça para vocês compreenderem de uma forma muito especial. O Maico está dizendo aí, compartilhe, envie essa live para os seus amigos, familiares, não fique guardando somente para você, seja como a samaritana. Olha aí o Maico dando uma de teólogo. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Amém? Então, vamos lá. Nós estamos vendo aqui essa questão das fases em si, que são 3. Então, a primeira fase está aqui. A primeira fase está aqui, que inclui Jesus, né? A segunda fase é quando nós, os que morreram em Cristo, ressuscitarem, nós que estivermos vivos, nos juntarmos com esse grupo aqui, que seria o grupo 2. Então, nós, os que tiverem mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. Entraremos no da cidade e a cidade continuará descendo. Então, segundo grupo. E o terceiro grupo é o grupo da segunda metade da grande tribulação, dos que morrerem, os mártires, que vão subir com as 2 testemunhas. Então, nós temos os que vão ressuscitar junto com as 2 testemunhas, os que vão ressuscitar na ocasião do arrebatamento da igreja, e vão se juntar os que estamos vestidos nesse momento, estivermos vestidos, né? E o outro grupo, que é o grupo que ressuscitou com o Senhor Jesus. Então, temos esses 3 grupos que fazem parte da grande colheita. Temos a primícia da colheita, temos a colheita e temos os rabiscos da colheita. Isso já faz parte já do livro de Esther, perdão, do livro de Ruth, para vocês compreenderem isso, né? As primícias da colheita, a colheita em si e os rabiscos da colheita. 3 fases. Oh, glória a Deus. Ulisses Andrade, o arrebatamento vai ser rápido, não abrir e fechar de olhos? Não tem esse versículo. Não existe esse versículo. Não existe. Eu fui chamado lá em New Jersey por um grupo de pastores da Assembleia de Deus, liderado pelo pastor Joel Gomes, Joel Freire, fizeram uma inquisição contra mim lá, e eu disse para ele, dou $1.000 agora para quem provar para mim que existe um versículo na Bíblia que o arrebatamento da igreja será no abrir e fechar de olhos. Todos eles, com exceção de 2 colegas, ficaram olhando e eles mexendo na Bíblia. Aí um por um foi fechando a Bíblia devagar. Isso realmente não tem. Tem que serão transformados. Então está se referindo à transformação, né? E esse período, por isso que Deus precisa de estabelecer um avivamento nesse período, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, mas ele vai desesfriar esse amor
por esse grande avivamento que vai haver durante os 40 dias na terra. O avivamento será avisado? Claro. Ora, se os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, é um aviso ou não é um aviso para nós? Nós temos um tipo lá nos dias de Eliseu e Elias, que quando Elias ia ser arrebatado, os profetas de duas das suas escolas vieram e disseram: tu sabias que hoje o teu Senhor será arrebatado por cima da tua cabeça? Quem que revelou para eles que havia o arrebatamento de Elias? Todas as escolas proféticas estavam ligadas, conectadas ao mesmo Espírito, que era o Espírito de Deus. E todos nós estamos conectados ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em nós. E ele, porventura, não te dirá que chegou a hora? Será que o Espírito de Deus, que veio para te transformar, te preparar e te levar para a glória, que está em você, vai te deixar sem revelar essas coisas, já que a palavra de Deus diz que ele primeiro revela essas coisas aos seus santos profetas? Perdão? O que é que ele quer? Douglas, se você ficar quietinho aí e ouvir a aula até o final, você vai aprender. Porque eu não estou aqui para responder a pergunta de vocês nenhuma. Eu respondo só pela misericórdia. Assim, quando eu quero responder. Mas eu não estou para responder pergunta não e nem tirar sua dúvida. Aí, para tirar sua dúvida, você vai ter que entrar no seminário, pagar a inscrição, estudar uns 4 anos, aí você vai ficar muito bom. Amém? Deus abençoe vocês todos. É que a pessoa, Michael, ela acha que eu adiante aqui para elas, que elas talvez elas até já sabem. Mas como Deus tem dado a graça para mim, tem discernimento de espírito, eu respondo dessa forma. Se a pessoa ficar quietinha ouvindo, ela vai chegar lá. Estou fazendo um esforço tremendo para dar essa introdução, só para falar uma coisa simples, que é o início da aula. Quero voltar para cá, para o início, mostrar para vocês, então, vamos começar a nossa aula de hoje a partir daqui desse princípio que é o texto de Douglas, ainda está respondendo? Ok. Os meus alunos não perguntam essas coisas para mim. Eles estudam, somente estudam. Bem? Vamos lá, vamos para o texto. Vamos para o texto. Se você estudar comigo, você vai ter um propósito geral de propósito de Deus na sua vida. Você estuda comigo, depois você vai escutar o teólogo B, o A, o C, o D, aí você vai ficar confuso. Os grandes mestres da história só tiveram um professor. Por exemplo, Paulo só teve Gamaliel. Teve os outros que instruíram ele, mas o que ele pôde dizer? Esse aqui é o meu professor principal, esse aqui é Gamaliel. Os discípulos de Jesus tiveram Jesus. Moisés teve Jetro. Amém? Então, Davi teve Samuel. Quando você escolhe uma mentalidade, você escolhe uma linha, você nunca se desespera e nem você se contradiz no caminho da sua história, da sua vida. Amém? Vamos lá. Aí, Números capítulo 10 seria o início da nossa aula. Vamos lá. Números capítulo 10. Chegamos então ao início da nossa aula. Números capítulo 10. A base das trombetas. As bases da trombeta. Das trombetas, das 7 trombetas. Números capítulo 10, verso 1. Então o Senhor Jeová falou a Moisés dizendo: faze para ti 2 trombetas de prata. Marque aí. Que representam trombetas de redenção, que a prata representa a redenção, anote aí. Lavradas a martelo, isto é, uma doutrina batida. Uma doutrina batida.
pouco a pouco. Vamos lá. Aí ele diz assim, e as farás para convocação, os objetivos, para a convocação da Assembleia, para dar ordem de partida aos acampamentos. Então ele coloca aí os objetivos da trombeta. Pode colocar aí os objetivos da trombeta. Aí diz assim, verso 3. Quando as tocarem, toda a Assembleia se reunirá na entrada do tabernáculo de reunião. Então aqui, coloquei aqui, ó. Dá para ver aqui, né? Aqui está toda a Assembleia. Aqui vocês estão vendo toda a Assembleia. Toda a Assembleia está aqui, a Assembleia do Povo. Aqui está o Oriente. Não, aqui está o Ocidente. Ocidente. O tabernáculo ficava com a cara para cá, para o Oriente. Vou colocar aqui. Então o sol nascia aqui, dessa posição, colocando aqui. Para vocês verem a figura. E aqui o Ocidente. Aqui o Oriente. O Leste. O Oriente. Estão vendo? A frente do tabernáculo para cá. Então ele está mostrando aqui, quando tocá-las, ele está dizendo algo. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, quando as tocarem, toda a Assembleia se reunirá na entrada do tabernáculo. Então, os dois tocam. Pá, 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 pá. O som, retine. Então, o que acontece? Aqui, ó, tocam as duas juntas. Olha só. A igreja, a esposa se reunirá na entrada da Nova Jerusalém. De que ele está falando? Arrebatamento. Então, uma convocação para entrar na cidade. Veja aí, quando as tocarem, toda a Assembleia se reunirá na entrada do tabernáculo. Então, como o tabernáculo é o tipo da Nova Jerusalém, eu coloquei aqui a Nova Jerusalém, coloquei o tabernáculo. Da mesma forma como a Assembleia vinha e se colocava aqui em frente, toda a Assembleia vinha e se colocava aqui ao toque das trombetas. Então, todo o acampamento, todo se reunia na entrada do tabernáculo. Da mesma forma, essa trombeta, as trombetas, as duas trombetas de prata que representam a redenção, serão tocadas. Então, a igreja se reunirá na entrada do tabernáculo. Essa é a tipologia para isso. Veja só que coisa. Então, vocês estão vendo agora? Por isso que eu disse, você vai com calma aí, presta atenção. Então, ele está mostrando aqui como que você sabe que a Nova Jerusalém é o tabernáculo. A igreja terá que entrar nela. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, todo o capítulo 21, está falando que a Nova Jerusalém é o tabernáculo. Então, ele vai colocando isso aí. Capítulo 21 de Apocalipse, ele diz, vi um novo céu, uma nova terra. Aí no verso 2, eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, da parte de Deus, descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz procedente do trono, que dizia, do trono do céu, eis o tabernáculo de Deus com os filhos dos homens, pois habitará com eles, serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, ele está mostrando aqui no capítulo 21 que a Nova Jerusalém é o tabernáculo. Então, as trombetas vão soar para o recolhimento da igreja. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, em Atos capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias na terra, falando a respeito das coisas do reino dos céus. 40 dias Jesus ficou depois da sua ascensão. Da mesma forma como Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a cabeça, e nós, sendo o seu corpo, nós teremos o mesmo destino que a cabeça estabeleceu,
para o seu corpo. Porque a igreja é seu corpo. A cabeça foi primeiro. O seu corpo irá depois. Então nós temos aqui um corpo completo, cabeça e corpo. O seu corpo, como João disse, 1 João diz, na 1 João ele fala, tudo que aconteceu com ele também vai acontecer conosco. Tudo que para o nosso ensino aconteceu com ele, para o nosso ensino também aconteceu. E tudo que aconteceu com ele também vai acontecer conosco, porque nós somos o seu corpo, o seu corpo. E esse período, veja bem, muito importante, que esse período dos 40 dias, que eu digo para vocês, que vocês vão passar. Por isso que aqueles filmes, essas coisas que a gente vê no Face, aqueles filmezinhos, porreca que a gente vê, que as pessoas chegam na igreja, ai, minha família foi arrebatada, eu fiquei. Ou então no meio do culto, desaparece um grupo e o outro fica. Isso é muito pobre. Isso é uma doutrina muito farisaica, muito pobre, muito estranha, que não tem base bíblica nenhuma na Bíblia. Não existe essa doutrina. Existe um grande avivamento. O maior avivamento que já existiu em toda a história. Se mas pastor, esse avivamento de Joel já aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Não. Se você observar no capítulo 2, verso 38 de Joel, está dizendo, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Aí você pensa que o anticristo vai reinar para 6, 7, 8 bilhões de pessoas na Terra. Que vai sair um grupinho miserável. Deus perdeu a batalha. Tem mais gente no inferno. O diabo pode levantar a flâmula de vitória, porque lá no inferno vai ter, que o inferno ainda nem foi inaugurado, mas no lugar de tormento, mais gente do que no céu. Impossível Deus perder essa batalha. E Ele está deixando isso para os últimos dias, quando a terra estiver cheia de almas. E isso é muito importante que você saiba, muito importante que você compreenda. Todas as crianças abortadas, todas as crianças abortivas, todas as pessoas que morreram inocentes da terra, todas as crianças que morreram inocentes da terra se juntarão a esses bilhões de almas que serão transformadas, serão ressuscitadas e transformadas. Então, preciso é que Deus cumpra a sua palavra que foi dita em Joel. E você estava citando Joel 2:38 em diante, você começa a ler o capítulo. Aí Pedro cita esse versículo, pastor, que esse texto já cumpriu em Atos. Não cumpriu, porque Pedro disse, ele disse, pelo Espírito, ele disse, eu derramarei do meu Espírito. Eu derramarei do meu Espírito e não o meu Espírito. Por quê? Porque essa palavra, o meu Espírito, vai se cumprir diante dos nossos olhos e nós vamos ver o maior e vamos experimentar o maior avivamento de todos os tempos da história da humanidade. Você tem ente querido que morreu em Cristo? Você tem o seu avô, sua mãe que morreu em Cristo? Você tem seus parentes que morreram em Cristo? Você tem seus amigos que morreram em Cristo? Eles voltarão a essa terra. E juntamente conosco subiremos juntos para o encontro do Senhor nos ares. Mas eles participarão conosco desse grande avivamento terreno que será da parte do céu sobre a nossa terra. É muito pobre a escatologia de fundo de quintal. É muito pobre. A escatologia de fundo de quintal é muito pobre. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim no verso 4, quando tocar somente uma congregação, somente os homens, chefes dos milhares, está falando uma tipologia, ele está falando aqui para nós, que tipologia é essa aqui? Ele fala assim, o exército. Aqui, somente uma convocará o exército. Preste atenção aqui, isso aqui é muito importante.
Tocará o exército. Isso é para quê? Presta atenção aqui. Isso é uma visão. Glória a Deus. Olha aqui. Então nós temos duas trombetas de prata tocando. Aí convoca na entrada do tabernáculo. Tá vendo aqui? Aí nós teremos então, a igreja passará esse período aqui, dos 3 anos e meio. 3 anos e meio na dimensão da cidade. Na dimensão da cidade, dentro da cidade. A cidade chegará à sua posição final. Preste atenção. Aí ele fala aqui o que vai acontecer quando Jesus vier. Que Jesus vier montado que ele sentado no cavalo, que ele vier montado, que ele vier coroado em glória, que ele vier com a espada na sua mão, tá? Que ele vier montado no seu cavalo e o seu exército vindo após ele, o grande exército vindo após ele. O que é que a Bíblia diz ali? Esse exército, alguma coisa tem na Bíblia sobre isso? Joel 2. Joel 2. Então ele está colocando um toque outra vez. O toque da trombeta, tocando uma. É o exército. Tocando uma, o exército. Onde que está escrito isso? Joel 2. Joel capítulo 2. Então a igreja sairá com ele, seu grande exército. E vocês vão ver agora que coisa tremenda é quando ele diz capítulo 2. Joel capítulo 2. Veja aí, Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai o chofar, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu monte santo. Tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Porque se aproxima o dia de tristeza, dia de trevas, que vai culminar no Armagedon. 7 anos depois, 7 anos. 7 anos depois, uma das trombetas vai tocar, das duas. Uma delas vai tocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Uma só. Joel 2. Tá vendo aqui, ó? Tocai não os. Tocai o chofar. O que é chofar? Hebraico. Que a gente chama de trombeta. Chofar. Que a gente chama de trombeta. Porque aí eles tocai a trombeta em Sião. Clamai em alta voz no Monte Santo. Aí ele diz assim. Porque se aproxima, verso 2, o dia de tristeza, dia de trevas, de densa escuridão, como a alva que se estende sobre os montes. Assim virá um povo grande e poderoso. Esse grande povo poderoso, pode colocar aí Apocalipse 19, é aquele que sai junto com ele. Este que é convocado por essa trombeta. Uma trombeta, uma só. Uma só. Uma trombeta. Então ele está falando que é uma trombeta. Seria a segunda e será a última. Porque depois essa trombeta não será mais. Esta trombeta não será mais. Então ele está colocando aqui. É o toque da última trombeta. É o toque da última trombeta. Toque. E aí ele está falando que é antes que toque essa última trombeta, essa turma que está registrada em 1 Coríntios 15, 52 ao 54, que estarão mortos, desenhando de novo para vocês aqui, para vocês entenderem, que não são os daqui da graça, os mortos da graça, senão que são os mortos que foram decapitados nesse período pelo falso profeta e pela falsa igreja. Estão vendo aí? Então eles ressuscitarão junto com as duas testemunhas. Estão vendo aqui? Então, antes que essa trombeta soe para que o exército venha, então eles serão ressuscitados com as duas testemunhas e vivos entrarão. Então, Paulo está mostrando, um ponto de vista geral, 1 Tessalonicenses
capítulo 4, está falando dos que vão estar aqui agora. Então nós temos, como eu disse para vocês, as 3 fases. Se você não souber as 3 fases, você vai se confundir. Primeira fase lá na cruz, segunda fase agora, no arrebatamento da igreja agora atual, e a terceira fase, a trombeta. Antes que a trombeta reúna o exército, eles terão que subir. Então agora você entende mais fácil 1 Coríntios capítulo 15, verso 52 em diante. Agora olha só, a importância de você esperar tranquilo, que você vai resolvendo os problemas da sua vida. Saber esperar, aí você vai ver que passa tudo bem na sua cabeça. Amém, meus irmãos? Deus me preparou para essa hora. Deus me preparou, e eu glorifico a Deus. Deus me preparou para esse tempo e para essa hora, desse momento. Então, esse exército é o do capítulo 19 de Apocalipse. E eu quero que vocês vejam o capítulo 19 de Apocalipse. Você vê que essa trombeta, uma única trombeta lá a que está dita em Números 10, uma única, que junta o exército. Primeiro ela junta todo o acampamento na entrada da Nova Jerusalém. Já expliquei para vocês. Depois ela toca e junta o exército para a guerra. Aí, capítulo 19, versículo 11 em diante, vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco que estava montado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, que é contra o cavalo branco lá do 6, que é o falso, que é o anticristo. Aquele que julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo e havia sobre ele muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém entendia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Foi com esse mesmo manto que ele morreu na cruz do Calvário. Esse mesmo manto que é o texto de Isaías 63, 2 e 3. Por que está vermelha as suas vestiduras? Ele diz, foi eu que pisei o lagar da ira sozinho. Então, quando ele veio, porque o sacerdote entrava para colocar o sangue no lugar santíssimo, quando ele voltava, ele não podia sair com o manto salpicado para fora. Ele tinha que, no lugar santo, trocar para sair com uma roupa nova e limpa. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus entrou no Santíssimo Lugar, deixou a roupa salpicada de sangue e saiu com uma roupa nova e limpa. Mas quando ele vier para guerrear contra Satanás, ele vai vestir com aquela mesma batalha que ele teve na cruz, ele vai vestir de novo esse mesmo manto salpicado de sangue que está lá em Isaías capítulo 63 e que aconteceu lá em Mateus 27. Estava vestido com este manto, pelo qual se chama Verbo de Deus, Dabar Elohim. E seguiam os exércitos, porque aqui, ó, que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, isto é, como sacerdotes. Este exército aqui é o mesmo de Joel, vamos para lá. Joel, capítulo 2. Capítulo 2 diz assim, como a alva que se estende sobre os montes, Joel 2, assim virá um povo grande e poderoso que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante nas regiões, nas gerações seguintes. Diante dele consome um fogo. Olha como é o exército do qual você já faz parte. Você já é parte desse exército. Você já é parte desse exército. E aí ele diz, diante dele consome um fogo e detrás dele a brasa chama. Diante dele a terra é como um jardim do Éden e detrás um árido deserto que ele vai passar. Nós, tu e eu. Esse exército 19, a igreja. Seu aspecto é como o aspecto de cavalos que correm como cavaleiros. Com estrondo de carros de batalha sobre os cumes dos montes irão saltando como crepitar da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso ordenado para a batalha, você e eu. Diante dele estremecem os povos e todos os rostos ficam pálidos. Estão entrando aí ao som dessa trombeta. Correm como valentes e como homens de guerra, calam as muralhas. Cada um marcha por sua rota, não se desfiam da sua fileira. É um exército organizado. Meu Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Verso 8. Não empurram entre si. Não empurram entre si. Senão que cada um vai pela sua própria rota, e ainda que caiam entre as armas,
não se ferirão, porque seus corpos serão transformados, ressuscitados e imortalizados. Subirão de cidade e correrão sobre os muros, subirão sobre as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão, porque eles irão com Jesus. A igreja virá com o Senhor Jesus. Ela não vai ser arrebatada na hora que Jesus vier. Capítulo 2, verso 10. Diante dele estremecerá a terra. Os céus se abalarão. O sol e a lua se obscurecerão. E se retirará o esplendor das estrelas. Aqui já é as trombetas de Apocalipse. Então, uma trombeta das duas de prata, são duas trombetas proféticas que não tem nada a ver com as 7 trombetas dos anjos de Apocalipse, de qual selo, que é o 7º selo, do qual sairão os 7 anjos das 7 trombetas. Então você não pensa que Deus só tem 7 trombetas no céu, porque é muita falta de criatividade um teólogo pensar que no céu só tem 7 trombetas. É muita falta de criatividade, para não dizer muita burrice. Muita falta de criatividade. Então, o que eu quero mostrar, para vocês entenderem isso, meus irmãos, vocês compreenderem assim. Verso 11, o Senhor Jeová levantou a sua voz diante do seu exército. Aqui, Cristo, Jesus é Jeová. O nome dele é Jeová. O Maico é Rocha. O Mateus é Rocha. O Júnior é Rocha. Porque eu sou Rocha. Porque o meu pai é Rocha. É um nome só. Então, diante do seu exército, porque muitos são seus arraiais, poderoso é o que executa a sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportá-lo? Esse é o exército. Voltando para lá, para Joel, para a gente finalizar, ele diz assim: quando tocarem-nas, a igreja se reúne, trazendo já para a nossa linguagem. Tocarem a trombeta, a igreja se reúne na porta do tabernáculo, que é a Nova Jerusalém. Quando tocarem somente uma congregação para a guerra, os mesmos se juntarão para a batalha. O exército, diz o texto. Aí ele coloca aí, coisa tremenda, seu exército. Aí depois no verso 5 ele continua dizendo, agora já destrinchando tudo, já com mais clareza, vocês vão compreender. O verso 5 diz: quando tocarem com sonido estridente, empreenderão marchas as hostes que se acampam no oriente, e quando tocarem com som estridente pela segunda vez, partirão as hostes que estão no sul. Então eu estava falando aí, tocarão para dar o sinal da sua partida. Então vocês têm aí 2 grupos, o do Oriente e o grupo do Sul. Então isso aqui é muito forte. Eu quero falar agora, porque nós temos, irmãos, será que nós só temos, olha aqui, nós temos o norte, nós temos o sul, nós temos o leste, do lado do sol, e o oeste, né? Este é o ocidente e este é o oriente, que é é luz, oriente, ok. Ora, o tabernáculo, ele estava com a cara para lá. Esse é o tabernáculo, vamos desenhar o tabernáculo aqui. O tabernáculo, né, que é quadrado, os dois são quadrados, né? Pois nós temos a parte do átrio. Então aqui está a arca, aqui está o altar de incenso, aqui está a mesa, aqui está o candeeiro, né? Aqui está a bacia, aqui está o altar de sacrifício. E aqui fora está o altar de holocausto, de pedras, onde se jogava as cinzas. Então, ora, se ele está dizendo que ele vai juntar 2 grupos, ele está dizendo que ele vai juntar, olha só, verso 5, quando tocarem o sonido estridente, empreenderão marchas as hostes que se acampam no Oriente. Então, a turma que se acampa no Oriente, tem que voltar aqui para vocês entenderem o que é que eu estou falando. Hein? O que é que eu estou falando? Porque tem uns aí que chegaram na fila da inteligência por último.
Eles não conseguem entender nem só uma pancada. Por que eu coloquei isso, rapaz? Meu Deus, já escrevemos tudo isso. Aqui, ó. Vendo aqui, ó? Então eu tenho o Ocidente para lá, tá ao contrário do meu desenho, então vamos fazer uma linha aqui. Então ele está dizendo aqui, ó, que vai unir a Horte do Sul, que inclui Simeão, Rubem e Judá. Depois ele diz assim, ora, se eu vou juntar, quando tocar a trombeta, eu vou pegar a parte do Oriente, ali seria a parte do... Aqui é Oriente, Ocidente, então o Norte para cá. O Norte e o Sul para cá. Tá vendo aqui? Então ele está dizendo assim, e aí não fala mais, não é que ele esqueceu. Será que ele esqueceu do Norte? Ele esqueceu do Norte? Ele esqueceu do Leste? Seria... Ele pega a parte do Oriente, então ele pegaria a parte... Ele esqueceu do Oeste, perdão. Ele esqueceu esse lado, tá? E ele esqueceu esse lado. E aí ele diz, você vai tocar para que o pessoal do Oriente, o grupo do Oriente, e depois o grupo do Sul. E o que vai acontecer com esse grupo? Serão 2 grupos ali. Porque nós temos vários pontos. Quem nós temos? Vamos colocar os 4 aqui. Nós temos as nações, Maico. Nós temos Israel. Nós temos a igreja. Nós temos Israel. Eu só pus o símbolo. E nós temos o grupo. Aqui nós temos as nações e nós temos os grupos dos apóstatas. Então nós temos 4 grupos. Dos que vão se juntar ao anticristo, dos que vão aceitar e que vão aceitar a marca da besta. Então nós temos aqui 4 grupos. Os que saíram do nosso meio, que estiveram no nosso meio e foram os apóstolos. Eles que não fazem parte nem das nações, nem de Israel, nem da igreja. Eles dizem assim, não queremos em Deus. Coisa tremenda dentro do acampamento. Meus irmãos. O Anderson, olha aí o segredo. Então Deus vai pegar e vai tirar 2 grupos. Vai pegar 2 grupos. Ele vai pegar um grupo para juntar e vai pegar o outro grupo e vai juntar. Então seria, como o Judá é Oriente, então colocaria o Oriente aqui. Como a igreja seria tipificada pelo Ocidente, colocaríamos aqui como Ocidente. 2 grupos que ele está montando aqui. Então olha só que coisa tremenda. Ele é tão sábio, ele é tão esperto, ele é tão poderoso, ele é tão inteligente, ele é tão consciente, que essa trombeta aqui é a reunião da saída. Então ele diz assim, calma aí, não toca para todos os grupos não, porque vai ficar gente morando na terra. Vai ficar um grupo morando na terra. Eu preciso deixar as nações na terra. Eu preciso deixar as nações na terra. Eu não posso tirá-los daí. Então, meus irmãos, ele está tão consciente disso que a trombeta, quando reúne só o pessoal do sul e o pessoal do Oriente, mostrando para nós, Tatiana, Cláudia, Tamires, Evandro Campos, que ele tem um propósito com a terra, que a terra será habitada, que ele fará nova a terra e não fará de novo a terra. Por isso que você vai ver a partir de agora, que seria amanhã, a partir da primeira trombeta, não estudar, vocês vão perceber que ele vai começar a destruir de terça em terça parte, não de modo geral, porque não vai ficar ninguém na terra então, porque ele não vai vir destruir a terra, acabar com a terra, ele vai renovar, fazer nova, igual ele fez você. Você
Ele fez novo, ele não fez de novo. É o texto de Apocalipse capítulo 21, versos 5 e 6, se não me falha a memória. Ele coloca assim, Apocalipse capítulo 21. Aqui está. Veja só. Ele diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Não está dizendo aqui, eis que faço de novo. Não tenho de novo. Eis que eu pego o carro velho, rebento e faço novo. Eu uso a estrutura, limpo, transformo no novo. Foi isso que ele fez com você. Ele fez você assim. Da mesma forma ele fará. O objetivo das 7 trombetas é exatamente começar a fazer nova a terra. O objetivo das 7 trombetas é uma reunião para guardar o seu povo, para poder fazer nova a terra. Está tirando, através do som das trombetas, o grupo que ele vai chamar para elite, para governar essa terra feita nova. Essa é a visão. E bem-aventurado se você fizer parte deste grupo de elite de Deus. Coisa tremenda. Então, aí você vê o norte e o leste não estão. Por quê? Porque Deus está mostrando aqui que haverá o grupo que vai morar na terra. Os grupos que vão morar na terra. Os grupos que estarão morando na terra. Então ele tem um exército, toca para esse exército. Seria tocando a última parte, seria a última trombeta. E antes dessa última trombeta, os mortos que morreram na grande tribulação, baseado no texto de 1 Coríntios 15, 52, os mortos em Cristo tem que estar primeiro. Não somente primeiro na ocasião do arrebatamento, mas os mortos em Cristo terão que ressuscitar antes da sua volta, a sua volta gloriosa. Agora, é muito importante você notar esse aspecto. Muito importante. Então, aqui eu coloco aqui a trombeta reunindo as duas trombetas de prata, reunindo todo mundo diante do acampamento, que é um tipo aqui na cidade, que é o tabernáculo, né? E depois uma trombeta tocando para a reunião do exército. Então nós temos um toque de reunião e um toque de guerra. E dentro desse toque de guerra, está mostrando aqui, dentro do toque de guerra, ainda tem mais um chamado. Qual é? Estou resumindo. É o grupo, definindo o grupo que vai habitar, o grupo que habitará na Nova Jerusalém e o grupo que habitará na terra. Então, ele mostrando aqui os que ele levará para si e os que ele deixará na terra. Norte e leste, terra. Sul, sul. E uma parte do oriente, ele vai arrebatar para o deserto. E quem é? Israel. Você sabia que Israel será arrebatada? Mas para onde? Para o céu? Não. Israel será arrebatado para o deserto. Durante o período da grande tribulação, Israel será levado para o deserto e lá ele ficará 3 anos e meio, 1260 dias. Ficará no deserto, sendo guardado por Deus. Marcado e guardado por Deus. Muitíssimo importante você notar esse aspecto. Então, agora você já está preparado para estudar sobre as 7 trombetas que nós vamos começar amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa será a segunda apostila, que será uma apostila cronológica, será uma apostila muito especial que eu quero fazer. Já 4 dias, no terceiro dia, eu já poderei colocar à disposição de vocês essa apostila que trata dessas trombetas, mas que não tem nada a ver com a primeira apostila, que é a apostila que vamos começar a estudar amanhã. Primeira apostila, vamos começar a estudar amanhã. O Maico está colocando aí a apostila das 7 trombetas. Marque aí e baixe a apostila, tá bem? Ela vai, o preço dela passou de 39 para 49. 49 reais, porque eu vim anunciando. Até o dia 31 será 39, avisei isso bem claramente. Mas as pessoas só deixam para a última hora, vão pagar 49, porque deixaram para a última hora. Que Deus abençoe vocês. Isso aí, Kleber, foi introdução, vocês terem uma ideia
né, que nós estamos tratando somente de 7 trombetas, mas também não podemos deixar as 2 trombetas de prata, que são 2 trombetas escatológicas, que ninguém liga para elas ninguém liga para ela quando está estudando a respeito das trombetas de Apocalipse. Saudações a todos vocês. Deus abençoe pastor Tony Garcia, Tamires, Bruna, Douglas, Michele, Helena, doutores da teologia, pastor Gabriel Carvalho, Adriano, Caio Gonçalves, Paulo, Rafael Mimoso, Antônio Pereira, Samuel Barbosa, Sabrina Pinto, Caio Gonçalves, Tatiana, Kleber, Anderson de Paula. Quem já estuda comigo há muito tempo sabe que isso aqui é um seminário que a gente dá, reúne todo mundo numa cidade, e ali a gente ensina, e cada aluno paga R$ 1.200 por cabeça, né? Marcelo está aí, ele é testemunha, o Kleber é testemunha, né? O apóstolo Canarinho, todos que fazem parte da nossa família Osana. Então, eu estou pedindo para você, coloque aí. Às vezes você está aí estudando, mas você nem coloca aí, nem sequer. É uma forma de você demonstrar o seu carinho, o seu amor. Dá um like aí, dá um gostei aí, abençoa, marca o sininho para você ser chamado quando eu estiver dando outras classes e você seja muito abençoado. Se você sentiu no coração declarar e selar essa palavra para a sua vida, para o seu conhecimento, decidiu no coração agradecer, está aí dralderia@gmail.com. Aí esse é o nosso altar, digital, o qual Deus tem abençoado muitas pessoas que hão depositado nesse altar para abençoar a nossa vida e o nosso ministério, abençoando o nosso trabalho e dizendo para nós, vai em frente, continua fazendo a obra de Deus. Nós já temos 7 Bíblias para serem publicadas, estamos esperando um grande milagre de Deus e eu sei que Deus nos dará esse grande milagre para nós darmos avante a Bíblia da eleição, a Bíblia da família, a Bible Chronicles do Antigo Testamento, a Bible Economy, a Bíblia da economia. Todas essas Bíblias estão prontas para serem publicadas. Agora nós estamos reeditando esta Bíblia, que é a Santa Bíblia, a qual estou usando convosco para este seminário. E ela que eu vou usar até o final. Se você tem uma, procure-a e traga para cá. Pode ser usada também a Ômega, pode ser também usada a Bible Chronicles. Deus abençoe, Tatiana Ramos. Já deu tudo certo. Eurimar Barreto, um grande abraço. Miriam Souza, Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perfeito de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça convosco até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, com a nossa apostila na nossa primeira trombeta. A paz do Senhor.